Glória a Deus, hoje 17 dias da campanha dos 120 dias, você vai receber uma palavra para a tua vida, certamente Deus falará com você, você vai se sentir muito melhor, amém? Escute essa palavra, Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ali ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ninguém em sã consciência deseja se contaminar, não é verdade? Contaminação é algo que nos preocupa, né? Em que não aconteça conosco nunca isso. Não queremos tomar água contaminada, não é mesmo? Não queremos pegar doença, né? Através de alguém que está contaminado. Mas contaminação é mais do que isso, né? Aqui na Bíblia, né? Nessa palavra é muito mais ainda, muito mais forte do que isso. Existe uma contaminação invisível, né? Que é mais nociva. Contaminar-se pode ser tornar-se impuro por ter tocado em alguma coisa animal ou pessoa impura, né? A Bíblia fala sobre isso também. A Bíblia fala que contaminar-se é tornar-se impuro moral e espiritualmente por ter cometido pecado. Contaminar-se é corromper, é viciar, né? Mas nesse capítulo de Daniel, Deus permitiu que a Babilônia invadisse Israel ali naquela época por causa da idolatria e os pecados cometidos pelo povo, né? Que era o reino do sul, né? O reino de Judá, que foi levado cativo. Estou explicando um pouquinho para haver um entendimento dessa palavra. Deus, ele permitiu que a Babilônia invadisse Israel. O povo, ele se deixou contaminar pelo pecado, né? E agora seria contaminado como nação, né? Então o templo foi contaminado. Então os utensílios do templo usados para adoração a Deus, naquele momento já estavam usados para a idolatria, né? No livro de Daniel, capítulo 5, o próprio neto de Nabucodonosor, ele está tomando vinho, né, nos cálices do templo. Olha só como que começaram a misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Ou seja, a nobreza de Israel foi contaminada. Foram retirados os jovens nobres da terra e colocados outros até para morarem lá. Os nomes das pessoas ali foram contaminados. Cada nome hebraico tinha um significado com Deus, né? Então, os nomes recebidos por eles são todos como significados por deuses babilônicos. Olha só como é que eles já estavam até usando o nome, né, colocando o nome de outros deuses no próprio nome. Daniel, porém, ele não se deixou contaminar. E ele tomou uma firme decisão. Há momentos em nossas vidas que nós precisamos tomar uma firme decisão de não mais se contaminar com as coisas do mundo. Daniel, ele decidiu que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei havia dado, né? Porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos empregados para comer outras coisas, né? Aquela gastronomia babilônica era repleta de frutos do mar, pela proximidade com o rio Eufrates. Essas comidas eram proibidas ali aos judeus naquela época por dois motivos. Primeiro, a lei de Moisés, né, que proibia, né? Lá em Levíticos, né, foi falado sobre essa lei, que só peixes eram permitidos aos judeus, né? E o outro motivo era a preparação desses alimentos, envolvia a consagração aos deuses babilônicos naquela época, o que era pecado para os judeus. E Daniel, ele sabia de tudo isso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que saber de tudo que é errado. Tudo que é errado tem que saber o que é errado para não cometer o erro. O que não é correto fazer para não fazer. A questão aqui não é, na verdade, é contaminação alimentícia apenas.
O problema não é a comida que a gente come ou deixamos de comer. A contaminação estava em aceitar uma corrupção clara e nítida dos valores de Deus que eles aprenderam e viviam desde criança. Quando a pessoa aprende a ser crente, ela tem que ser crente até o fim. Lembra dos conselhos dos teus pais quando você era criança? Não fale com estranhos na rua, né? Não aceite nada de estranhos. Fale a verdade, né? Não minta. Não pegue nada de ninguém, né? Não pegue nada que não é seu, não é isso? Devolva o que pegou emprestado. Quando começamos a esquecer os conselhos dos nossos pais, né? Começamos a nos contaminar. Então é isso. E o que acontece quando nós decidimos não nos contaminar? Como Daniel. Deus muda corações em nosso favor. Deixa eu repetir. O que acontece quando nós decidimos não nos contaminar? Deus muda corações em nosso favor. Lá no versículo 9, Deus mudou o coração do chefe dos eunucos em favor de Daniel e dos seus amigos. Né? Ele alcançou o favor, a Bíblia fala isso. Quando Daniel tomou a decisão de não se contaminar, abriu espaço para Deus agir. Onde Daniel não podia agir. Então é assim que funciona. Quando você toma a decisão de não se contaminar com as coisas de fora de Deus, você abre espaço para Deus agir a teu favor. Está entendendo? Então os conflitos que passamos surgem porque queremos nós mudar os corações e abrir espaço ao nosso favor. Mas assim não vai funcionar. A Bíblia ela afirma lá no livro de Provérbios que lá no livro de Provérbios 21, né? Fala que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. É ele que o dirige para onde ele quer. Então o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor. E ele continua controlando tudo, mesmo que pareça que as coisas estão ruindo, né? Então, quando nós queremos dar um jeitinho, né? Às vezes quer dar um jeitinho, usar de artimanhas, chantagens, às vezes, né? Ou jeitos fáceis para resolver os problemas, né? Nós estamos nos contaminando. E contaminados não podem mudar nada. Está entendendo? Vou repetir. Pessoa que está contaminada não pode mudar nada. Então, se você quer que a situação mude, né? Se a gente deseja que a situação mude, que alguma coisa mude, que algo que está errado mude, então não se contamine. Não se contamine, porque a situação vai mudar. Daniel, ele estava em um país estranho, né? Preso e escravo ali. A situação era revoltante, né? Até porque ele mesmo não tinha culpa do acontecido. Ele não precisava fazer nada disso, ele poderia se aproveitar da situação e mergulhar de cabeça no pecado. Parecia que Deus tinha até abandonado eles. Mas Daniel sabia que Deus não havia abandonado. Né? Então, em alguns lugares, as pessoas acreditam que precisa se impor, né? Atacar para se defender, humilhar, ultrapassear com as pessoas ao seu redor, fazer a mesma coisa que elas fazem para se defender, até para sobreviver, né? Mas mesmo lá naquela situação, Daniel não se contaminou. Aí Deus está falando aqui nesse momento, não se contamine, mesmo que você esteja sendo passado para trás. Não é porque a situação está difícil que você tem que desistir. Não desista. Continue firme. E não se contamine, né? Deus ele vai mudar os corações a seu favor. Né? E Deus dá inteligência para você solucionar problemas. De repente você quer solucionar os problemas e precisa de uma estratégia. O chefe dos eunucos, ele teme ali pela sua vida, porque Daniel e os seus amigos pareciam mal cuidados, ele seria responsabilizado, porque o rei mandou cuidar deles. Daniel então tem a ideia de propor um teste. Eles comeriam legumes e beberiam água por 10 dias, e depois poderiam ser comparados com os outros, que comeram da comida do rei. O teste dá certo. E além de poupar a vida de uma pessoa, Daniel resolve o problema de não precisar mais se preocupar com a alimentação consagrada aos ídolos que eles tinham preparado. Então, quando a gente não se contamina, Deus revela alguns planos e estratégias em nosso coração para a gente utilizar em nosso favor. Deus derrama dons de sabedoria e revelação para o seu povo. Né?
Ali, à primeira vista, parecia um privilégio participar da mesa do rei, né? Eles poderiam dizer, olha, eu como da mesma comida que o rei, né? Parecia até inteligente e correto fazer parte da mesa do rei. Cuidado, né? Toma cuidado, todas as situações na vida que nos contaminam têm a aparência de serem boas, né? Como ali parecia, até inocentes. Quando a aparência dos jovens foi comparada, lá os que tinham o privilégio estavam menos saudáveis. Os que não tinham privilégio tinham melhor aparência. Compare, vai, comer frutos do mar todos os dias ou comer verduras e legumes todos os dias, né? É nessa comparação, né? A gente está falando aqui pelo lado espiritual. Deus não é um Deus de aparências. Então, quantos estão se contaminando e vivendo de aparências, né? Então é isso, né? Então a gente serve um Deus em qualquer circunstância e até em lugares inesperados. Às vezes está passando por uma situação, você não está entendendo que você está naquele lugar para mostrar que você serve um Deus. Entenda essa palavra, toma posse da tua vida, não se contamina, porque quando não nos contaminamos, Deus nos revela segredos e coisas ocultas. E ainda nos dá sabedoria e motivação para a gente aprender algumas habilidades, né? E a gente ser, né, até os melhores funcionários, colaboradores, trabalhadores, o que quer que seja, porque tem estratégia de Deus. Ali Daniel se transformou num baita de um homem importante ali no reinado lá, né? Então recebe essa palavra do teu coração, pois Deus está concedendo estratégia para você. É de Deus para a tua vida, nesse 17 dias, né, da campanha de 120 dias, mais uma palavra poderosa. Tenho certeza absoluta que você vai fazer comentários aí lindíssimos aí. E amanhã, dia 18 dias, nós vamos estar juntos aqui, no mesmo canal, tá bom? Um abração do apóstolo.